Uou! E aí, meu povo? A Oi tá trabalhando duro pra levar toda... Hoje nós vamos falar de mudança, o problema da mudança, tá bom? Vai ser uma live magnífica, o problema da mudança. E eu quero tratar aqui com vocês por que às vezes a gente tem muita dificuldade de mudar, por que a gente resiste ao processo de mudança. E eu quero falar para você quais são os prejuízos que isso traz à nossa vida, né? Então eu tenho certeza que vai ser uma live magnífica, onde a gente vai fundo, onde eu quero provocar você para que você literalmente possa voltar e assumir, né, o controle da tua vida, fazer escolhas que sejam mais assertivas, escolhas que tenham mais a ver com você, certo? Escolhas que traduzam de alguma forma um movimento que você quer para a tua vida, aquilo que você quer realizar na tua vida, tá bom? Então vai ser uma live magnífica e estamos todos aqui preparados. Hoje o dia está cinzento mesmo, né? Eu nem sei como é que eu vou deixar aqui essas luzes, acho que eu vou deixar assim, acho que assim tá bacana. O dia hoje está cinzento e a gente vai começar essa manhã maravilhosa juntos, tá bom? Vamos lá. Então, bom dia, Thalita. Bom dia, André. Bom dia, Ranildo. Bom dia, Denise. Bom dia, Cristina, Jéssica. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Simone. Bom dia, Dani. Esse desafio de 21 dias inclui sábado e domingo, ok? Inclui sábado e domingo. Inclusive amanhã nós vamos ter uma live magnífica falando sobre as ordens do amor, tá? Onde a gente vai tratar sobre a importância de honrar a nossa mãe, né? Como isso é importante, terapeuticamente falando, tá? Então, vai ser incrível, certo? Então, quero pedir a vocês que cliquem nessa seta, compartilhem com alguém que vocês acreditam que é importante. O problema da mudança é o tema dessa live. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. O problema da mudança. Muito bem. Fixado. O problema da mudança. Vamos nessa. Bom dia, Vilma. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Wesley. Suzana. Vamos chamando o povo. Bom dia, Wilson. Bom dia, Sandy. Bom dia, Tayana. Vamos chamando o povo. Alguém aí tem problema de mudar? Então tamo junto. Stand by.
fiz. Eu espero que você consiga, meu velho. É? Homem. Ok, meu velho. Você vai gostar. Se você não gostar também, você não volta mais, tá tudo bem. A vida é um fluxo. Você vai gostar. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia, 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 bom dia. Maravilha. Ele vai gostar, né? Maravilha. E domingo também, e domingo também temos, tá bom? Então é sábado e domingo. Inclusive domingo nós vamos falar sobre honrar nossa mãe. A importância disso, tá? Muito bem. Pessoas, vocês estão bem, né? Dormiram todos muito bem. Hoje a gente está com um dia nublado, certo? Isso significa que nós vamos ter um dia incrível, onde nós vamos ter a oportunidade de ser o nosso próprio sol, certo? E eu quero dizer para você que eu estou muito animado com os processos que nós estamos fazendo aqui, com os desafios que nós estamos fazendo aqui. Ontem a gente teve uma média de... antes de ontem teve uma média de mais de 200 pessoas. Ontem a gente teve uma média de 200 pessoas assistindo as nossas lives, né? Depois. Então eu quero agradecer a todos vocês que compartilharam, a todos vocês que divulgaram, né, esse trabalho, porque eu acredito que está sendo bastante importante e significativo para que nós possamos eliminar os nossos sabotadores internos, tá bom? Para que nós possamos eliminar os nossos sabotadores internos. Então eu acredito que está sendo bastante significativo isso. E Simone, ontem a live foi pancada, né? Ontem a gente falou sobre perdoar não é esquecer, a gente falou sobre perdão. Pô, era pra você ter assistido. Era pra você ter assistido. Mas assim, tranquilo, tudo bem. A gente continua no fluxo, tá bom? Então, o que eu quero dizer pra vocês é que hoje nós vamos falar sobre o problema da mudança, tá? E isso, a meu ver, tem como objetivo a gente tentar integrar algumas coisas aqui, tá bom? Eu quero falar sobre o problema da mudança e o meu objetivo é buscar integrar algumas coisas aqui que nós estamos vendo ao longo dessa semana, tá bom? Ao longo dessa semana, tá? E aí, para isso, eu quero começar dizendo para vocês que a gente tem uma série de visões sobre a mudança. E algumas dessas visões, né, como a gente chama em programação neurolinguística, algumas dessas crenças sobre mudança, de alguma forma nos bloqueiam dentro desse processo, de alguma forma nos limitam dentro desse processo, né? Há coisa de 2 semanas a gente está passando por um processo de reestruturação do Direito a Sonhar, né? A gente era uma empresa em que a gente fazia muitas atividades que eram no presencial, então a gente fazia formação practitioner, master em programação neurolinguística, formações na área de comunicação, na área de vendas. A gente tinha um curso de hipnose, de hipnoterapia, para formar hipnoterapeutas. E era tudo muito no presencial. Em virtude de todos os processos que aconteceram em Salvador, já tem um bom tempo, por exemplo, que a gente não vai na nossa sede, que fica ali na Tanqueira do Neves. E a gente estava precisando de um novo sistema de gestão, um novo sistema para que a gente pudesse, de alguma forma, conseguir trabalhar. Eu daqui de casa e os meus 3 sócios de casa, e também a gente conseguir gerir o home office, né? E aí, eu me lembro que a gente já tinha trabalhado antes com o Trello, que é uma ferramenta assim magnífica, né? E aí a primeira coisa que Augusto deu, né? A sugestão que Augusto deu, que ele é nosso gestor, então vamos ressuscitar o Trello, que é uma ferramenta magnífica para fluxo, para processo, etc. E aí Sandro, que é, enfim, é o cara do TI na nossa empresa, né? É o cara da parte técnica. Sandro virou e disse assim: ah, não, mas eu tenho uma outra ferramenta incrível que consegue integrar isso com aquilo e aquilo com isso, e é absolutamente maravilhosa, absolutamente incrível, um ponto fora da reta, é um negócio assim incrível. Aí a primeira coisa que Augusto falou foi: ah, não, pelo amor de Deus, eu não aguento não, tem muita mudança, eu vou ter que aprender isso agora. Não, a gente vai ficar com o Trello mesmo, né? Então, a Asana, né, Sandro, é a ferramenta. E aí, a questão fundamental é que, eu não sei se você percebe, mas o processo de mudança, ele exige que nós, de alguma forma, usinemos algum tipo de energia, transpiremos de alguma forma, porque nós precisamos nos adaptar a esse processo. Nós precisamos aprender, dentro de um processo de mudança, aquilo que a gente não sabe.
Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Dentro de um processo de mudança, a gente precisa aprender aquilo que a gente não sabe, né? Só que as pessoas confundem esse aprendizado, que é essencial para um processo de mudança, com a necessidade de um processo de mudança ser através de dor. Né? E aí, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que muitas pessoas estão aí por aí dizendo que não mudam porque tem medo de alguma forma de sentir dor, tem medo do que vai acontecer se mudarem, tem medo do sofrimento, tem medo do... E muitas pessoas estão obstaculizando o processo de mudança por causa desse medo da dor. Deixa eu dizer uma coisa para você que é muito importante. Eu tenho uma visão um pouco diferente, que é um pouco disruptiva com relação a isso. Eu acredito que na realidade não mudar, é o que faz com que a gente sinta dor. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Para mim, não mudar é aquilo que faz com que a gente sinta dor. Eu não sei se faz sentido para você, mas a vida está o tempo inteiro fazendo convites para nós, para que nós nos reinventemos. A vida faz um convite, você ignora. A vida faz outro convite, você pode ignorar, eu não sei o que é que você faz. A vida faz um terceiro convite e você vai lá e pode ser que você ignore. E o que acontece é que chega um determinado momento em que a vida cansa de lhe fazer convites. E aí sim vem a dor. A dor na experiência humana é uma resultante de uma negação de talvez uma lei, de um movimento importante, que é o movimento de mudar, né? Eu já citei o Charles Darwin para vocês na sua frase mais clássica do mundo, que eu acredito que faz muito sentido, que é o seguinte: não é o mais forte, não é o mais inteligente, é aquele que possui maior capacidade de adaptação que efetivamente sobrevive, né? São as espécies que possuem maior capacidade de adaptação que efetivamente sobrevivem. Então, parece que de alguma forma existe uma lei natural de mudança. E as pessoas que conseguem mudar e se adaptar, elas de alguma forma estão nesse fluxo. Mas as pessoas que se cristalizam, de alguma forma elas estão bloqueando esse fluxo. E é esse bloqueio a esse fluxo que causa a dor. É esse bloqueio a esse fluxo que causa a dor. Tá bom? Então, eu quero que você faça uma digressão agora. Imagine a sua vida, né? E verifique se aquilo que eu estou fazendo na sua experiência enquanto ser humano faz algum sentido, né? Verifique se, por algum motivo, a vida já não lhe fez alguns convites para a mudança, mas ainda assim você se manteve aonde você estava. E aqui eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, há pessoas que querem viver de terapia, mas que não estão comprando o movimento de fazer uma transformação significativa na sua vida. Então, todos os dias, quando essa pessoa acorda de manhã e que talvez vá para aquele trabalho que ela acredita que tem uma certa segurança e que por isso ela fica lá, ela se sente mal. Domingo é penoso. A semana passa de uma forma extremamente penosa. Afinal de contas, são 8 horas por dia. 8 horas por dia. E quando chega a sexta-feira, você diz para você mesmo: sextou. E aí o que você diz para você é o seguinte: vamos jogar tudo para cima porque tá uma merda, então eu preciso extravasar isso aqui. Eu preciso realmente beber, eu preciso fumar, eu preciso transar, eu preciso fazer alguma coisa quando chega sexta-feira, porque a minha semana efetivamente foi uma merda. E aí, o que eu tô tentando dizer para você aqui é o seguinte: se a tua semana foi uma merda no trabalho, se você não se sente motivado para, por exemplo, continuar no trabalho, se é penoso, se dói levantar da cama, por exemplo, isso tudo são sintomas que a natureza está lhe indicando, está lhe entregando de que é importante você fazer uma mudança. Esses desconfortos é a natureza dizendo para você que é importante você fazer uma mudança. E aí o que é que acontece? Você pode fingir que não tem que mudar. Você pode fingir que está tudo bem assim e simplesmente pegar esse desconforto, e aqui o trabalho eu estou colocando aqui como uma metáfora, tá bom? Você pode pegar esse desconforto e colocar para debaixo do tapete. Só que o que é que acontece? Quanto mais você coloca para debaixo do tapete isso, mais isso ganha força. Quanto mais você bota para debaixo do tapete, mais esse problema cresce.
Porque se você estava há 1 ano, por exemplo, no trabalho sentindo isso, e isso estava desconfortável, no 2º ano isso vai piorar. No 3º isso vai piorar. E aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês muito importante. As pessoas pesquisam, estudam, etc. E elas não sabem de onde é que vem as doenças de ordem emocional, os bloqueios de ordem emocional. Mas se a gente fosse parar para verdadeiramente olhar para a nossa vida, a gente veria que a maior parte dos bloqueios, dos problemas, dos traumas que nós temos, das condições emocionais limitantes que, de alguma forma, tomam conta da gente, tem conexão com, invariavelmente, tem conexão com o limite que nós impomos a nós mesmos, a autocontenção que nós impomos para nós mesmos e o imobilismo, a inércia, muitas vezes. Porque muitas vezes estamos vivendo uma vida que a gente não quer. Estamos vivendo uma vida que, para nós, literalmente, me permita o termo, é uma merda. Mas ainda assim, a gente continua vivendo essa vida porque a gente não quer comprar a mudança. Porque a gente talvez ache que vai doer. Mas eu preciso dizer para você uma coisa muito importante. Na realidade é o contrário. Não mudar é que vai fazer doer. Não mudar é que vai fazer a sua vida se transformar em uma vida insuportável. Insuportável. E aqui eu estou dando o exemplo da carreira. Mas eu posso entregar para vocês aqui exemplos e dimensões no campo dos relacionamentos. Exemplos e dimensões no campo dos relacionamentos. Você tem um relacionamento, certo? O seu relacionamento, eu não sei quantas pessoas, eu vou colocar aqui, e eu não acredito que é o caso de vocês, mas quantas pessoas, gente, eu recebo na clínica que não gostam mais da pessoa com quem está convivendo. Não gostam mais, e às vezes tem um relacionamento de 1 ano, 2 anos. Não precisa ser casado, ter filho, não. Não gostam mais. E todas as vezes em que tem que estar com essa pessoa, encontram uma justificativa para estar com os amigos, porque não quer ficar sozinho com essa pessoa. Quantas pessoas fazem isso, não é? Quantas pessoas ficam tensas só de imaginar ficar sozinho com o parceiro? Quantas pessoas fazem isso? O corpo está dizendo para aquela pessoa que tem algo errado. E esse algo errado não precisa ser necessariamente, eu vou me separar porque a vida está dizendo então que eu não amo mais. Mas esse algo errado pode ser dizer na vida assim, olha, você precisa mergulhar dentro disso para entender o que está acontecendo. Ou você vai passar a vida inteira com uma pessoa se sentindo assim. Mas há pessoas que se acostumam com isso. Há pessoas, inclusive, que terminam naturalizando esse processo. Eu já vi pessoas dizendo, inclusive, que uma hora a paixão acaba e o que resta é isso mesmo. Bullshit, isso é uma grande mentira. Isso é uma mentira, isso é uma merda. Que a gente está contando para nós mesmos. Que merda de vida é essa que a gente quer viver? Uma vida em que a gente diz pra gente mesmo que é natural não querer efetivamente estar sozinho com uma pessoa com quem a gente escolheu para dividir a vida. Isso não é real. Isso aqui é só uma metáfora, tá bom? Eu não sei se isso está acontecendo com você. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo com você. Eu estou dizendo que isso acontece no campo dos relacionamentos. Entende? E tudo isso porque a gente não quer comprar a mudança, porque a gente tem medo da mudança, tem medo do que é que vai acontecer, a dor, esse sentimento que a gente está confortável e a gente não quer abrir mão do conforto. Só que eu vou dizer uma coisa para você, eu vou repetir isso aqui para você. Da mesma forma que eu falei na carreira, eu vou falar no campo dos relacionamentos. Não é a ausência, não é a mudança que vai fazer você ter dor, é a inércia. O fato de você não mudar é o que vai causar dor em você. E não somente dor. A médio e longo prazo vai causar sofrimento. Sabe por quê? No campo dos relacionamentos, você pode passar 10 anos com a pessoa, 15 anos com a pessoa. Depois, quando você olhar para a tua linha do tempo, que talvez você for mais madura ou mais maduro, você vai dizer para você mesmo, que merda que eu fiz. Eu passei a minha vida inteira com alguém, mas não estava com esse alguém. Perdi a grande oportunidade ou de dignificar essa relação para viver uma relação extraordinária ou de simplesmente mudar de relação. As duas coisas são mudança. Mas a gente está empurrando com a barriga. E sabe por quê que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Porque a maior parte das pessoas estão empurrando a sua existência com a barriga. Estão esperando que de alguma forma o universo entregue para elas algo porque elas são merecedoras. Só que isso é uma grande mentira. O universo não vai te entregar nada. Você é até merecedor, mas você é merecedor na medida em que você entrega coisas para o universo. Então, o que eu estou chamando a tua atenção aqui
É da importância de você compreender que a ausência de mudança vai causar dor na sua vida. A ausência de mudança vai causar sofrimento. Em outras palavras, a procrastinação para realizar as coisas que são importantes na sua vida. A procrastinação para realizar as coisas que são importantes na sua vida. Essa procrastinação, se essas coisas são importantes, se essas coisas estão conectadas de alguma forma a um propósito na sua existência, essa procrastinação vai lhe causar dor. Essa procrastinação vai lhe causar sofrimento. Porque você está indo de encontro a um movimento que é uma lei. Uma lei, a lei de alguma forma de você se adaptar, de você mudar, de você desbravar, de você se reconstruir, de você se reinventar. Isso é viver. Isso é viver. Esse é o grande movimento da vida. A vida não é algo parado. A vida não é algo parado. A vida é um movimento. Até a água, se ela fica parada por muito tempo, ela apodrece. Até a água, se ela fica parada por muito tempo, apodrece. A vida não é parada, a vida é um movimento. E esse movimento é um convite o tempo inteiro para que a gente esteja se reinventando, tá bom? Então, eu quero colocar isso aqui porque isso aqui é muito importante. Muito importante. Eu não sei o que é que você quer mudar na sua vida, tá? Se você é terapeuta, eu até imagino, tá bom? Se você é terapeuta, você está aqui porque você quer viver de terapia. Se você é interessado, você está aqui porque você quer acabar com os seus bloqueios emocionais, se reinventar, certo? Eu estou dizendo aqui para você claramente, isso não vai acontecer se você não se movimentar. Isso não vai acontecer se você não der o próximo passo. Isso não vai acontecer se você não comprar algum nível de desconforto para que você possa empreender uma mudança. E de alguma forma, se você não namorar de alguma forma com a insegurança, se você não namorar de alguma forma com a insegurança, você não vai conseguir chegar lá, tá bom? Não vai. Porque todo processo de mudança é um namoro. É você comprar um risco de alguma forma com a insegurança. É você topar com a insegurança, tá bom? Porque você está indo para um lugar que você nunca foi. Não tem um tutorial. Não tem um tutorial. Sabe, você não vai abrir o YouTube e vai digitar um tutorial, viver de terapia. Você não vai achar isso, né? Você pode achar caminhos. Eu quero passar aqui um passo a passo para você. Mas você pode achar caminhos, tá bom? E esses caminhos vão fazer com que você atinja os mesmos resultados que outras pessoas, só que no intervalo de tempo menor. Mas viver não tem tutorial. Isso significa que você vai ter que namorar com risco. Pessoas que não querem comprar o risco, algum nível de risco, não botam nem a perna, não botam nem o corpo para fora de casa. Ficam em casa, tá bom? Se você quer viver, viver é se arriscar. E isso aqui eu quero colocar para você porque é muito importante. É muito importante. Certo? É muito importante. Então, eu quero dizer para você uma coisa muito importante para você sobre isso aqui, tá? As pessoas estão falando da quarentena e as pessoas estão em crise em suas casas, sem saber o que fazer. Eu vou dizer para você, eu nunca mudei tanto no intervalo de tempo tão curto. Minha empresa era uma empresa essencialmente de treinamentos presenciais. Vocês estão vendo que eu estou fazendo live todos os dias. Eu tinha uma orientação de trabalho, só para vocês terem uma ideia, que era voltada para pessoas que queriam comunicação, para pessoas que queriam se autodesenvolver, era bem geral. Eu vendia PNL em geral. A gente resolveu mudar. Se você for olhar o meu Instagram tem 300 e poucas pessoas. Esse Instagram, o anterior, tem mais de 11 mil pessoas. E eu resolvi mudar verdadeiramente, porque eu entendi que nesse momento eu preciso cuidar de um público específico, certo? Que são os cuidadores. Porque eu percebi uma coisa magnífica, olha que coisa louca. Olha que coisa louca eu percebi. Eu olhei para o Brasil, os índices, e eu percebi que a maior parte, os brasileiros estão batendo recorde em índice de ansiedade. No Brasil existe o maior número de pessoas ansiosas do planeta. Eu bati o olho nas estatísticas e eu percebi uma coisa interessante, que na América Latina nós somos o país com maior índice de depressão. Eu vivi essa crise do coronavírus, os meus amigos ligavam para mim, Van, eu tô surtando. Eu tô em casa surtando. Eu não sei o que fazer. E os meus clientes, os meus pacientes ligavam para mim. Eu tinha clientes de coach de comunicação em alta performance, que eu queria ensinar o cara a ganhar dinheiro falando em público. E o cara disse, velho, eu não tô conseguindo, bloqueou, parou.
Tem como a gente fazer uma terapia? E a gente converteu para fazer terapia. Porque estava surtando. 1, 2, 3, não foram poucos. Mas ainda assim, olha que coisa louca. As pessoas consideram terapia um luxo. Ainda assim, olha que coisa louca. Tem terapeutas magníficos que estão vivendo em empregos ridículos. Só porque ganham 4 mil, 3 mil reais em empregos ridículos. Porque não tem coragem de mudar a vida para viver de terapia com tanta gente precisando de terapeuta. O que não falta hoje é cliente. E se de alguma forma você não tem esses clientes, se de alguma forma você não está conseguindo prospectar esses clientes, é porque você não sabe algo. É porque talvez você não esteja comprando essa curva de aprendizado. É porque talvez você esteja negligenciando uma lei de mudança importantíssima. Tá bom? É porque talvez você esteja na inércia. E eu disse, velho, tem muita gente boa, tem muita gente incrível, com muito conhecimento terapêutico. Essa galera precisa virar a chave, essa galera precisa mudar o mindset, porque essa galera pode fazer muito mais dinheiro com terapia do que em um emprego convencional, trabalhando 8 horas por dia. Inclusive, trabalhando menos. Inclusive, tendo mais tempo para estar com os amigos. Porque a gente tem algumas crenças que são extremamente limitadoras. Por exemplo, a de que tempo de trabalho é o que de alguma forma representa o quanto você ganha. Isso é uma grande mentira. Uma grande mentira. Essa outra semana eu vou começar a bater nessas coisas, porque eu quero mexer verdadeiramente no mindset de vocês, mexer verdadeiramente nas crenças de vocês, porque a gente precisa se reinventar. A gente precisa se reinventar. E essa reinvenção vai fazer com que a gente consiga coisas que a gente não imaginava que eram possíveis. Tá bom? Coisas que a gente não imaginava que eram possíveis. Tá bom? Ok. Então qual é a primeira coisa que eu coloquei aqui pra vocês? A primeira coisa que eu coloquei aqui pra vocês é que é importante mudar, e que mudar não leva a sofrimento. O que leva a sofrimento é não mudar. A vida faz convites pra nós. O que leva a sofrimento é não mudar. E como é que eu sei disso? Porque eu vivi isso na minha vida. Tá bom? Eu vivi isso na minha vida. Quando eu saí da faculdade, eu queria trabalhar como educador. Eu queria trabalhar no ensino médio. Real, era meu sonho. Eu queria trabalhar no 3º ano, meu sonho, tá? Eu tinha o quê? 21, 22 anos, era meu sonho. E aí, eu fui trabalhar no ensino médio. E eu fiquei 4 anos trabalhando no ensino médio. 5 anos, desculpe, trabalhando no ensino médio. E pra mim, foi um momento de aprendizado incrível. Mas eu deveria ter parado com isso com 2 anos. Só que eu continuei na curva. E aí toda segunda-feira pra mim era penoso. Toda sexta-feira era aquele momento de extravasar. E efetivamente eu passava a maior parte da semana não vivendo. Efetivamente eu passava a maior parte da semana vegetando. Vegetando, porque eu não queria mais estar ali. Porque eu estava vivendo uma coisa que eu não queria mais pra minha vida. O que é que você está vivendo na sua vida que você não quer mais? Tem coragem de dizer isso. Pega um papel, anota. O que é que você está vivendo na sua vida que você não quer viver mais? Para de jogar isso para debaixo do tapete. Para de ir contra o movimento da mudança. Porque se você não quer, significa que você precisa enfrentar isso. Ah, Ivan, significa que eu vou fazer um passe de mágica? Não. Mas você precisa primeiro admitir isso para você. Você não pode continuar vivendo dessa forma. Acordando todos os dias e a maior parte do tempo da sua vida. Você fazer uma coisa que você não quer. Você não tem 7 vidas. Eu e você, nós só temos uma vida. E é importante nós dignificarmos isso, porque a vida passa muito rápido, tá bom? E vale a pena a gente saber qual é a marca que a gente quer deixar no mundo. Vale a pena a gente pensar em progressão no futuro, como é que a gente quer ser lembrado, qual é a mensagem que a gente quer na nossa lápide, qual é, o que é que a gente... Ivan é reconhecido por, Jorge é reconhecido por, entende? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, essa é a primeira coisa aqui que eu quero colocar para vocês, tá bom? Vamos lá? A segunda coisa que eu quero dizer para vocês, e que eu acredito profundamente, que é um movimento que faz com que muitas vezes a gente não mude. A segunda coisa que eu quero dizer é o imediatismo. Imediatismo. Anota isso aí, essa palavra assim, ó, imediatismo. Que você pode transubstanciar também ansiedade. Ansiedade, certo? Eu quero falar sobre isso, sobre esse imediatismo, certo?
Você construiu toda uma vida, certo? Vamos pegar no campo dos relacionamentos? Você tem uma relação hoje, você construiu uma vida, você tem uma casa, sua casa está bem estruturada, organizada, certo? Você tem uma rotina, e aí de repente você percebe que essas coisas não fazem sentido, tá? Não sei. E aí você diz pra você mesmo, pô, preciso mudar, né? E eu não sei, faz sentido que no processo de mudança você não vai fazer assim e crescer? Faz sentido que o processo de mudança pode ser até mesmo assim, para que depois você cresça? Só que a gente vive numa sociedade que é do fast food. A gente vive numa sociedade em que a gente quer chegar na loja, quer pedir e quer comer em 5 minutos. E a gente leva a nossa vida assim. Como se o processo de mudança ele pudesse ser assim. E aí quando não é assim, a gente desiste. Eu já vi pessoas, por exemplo, que quando se põem a aprender uma nova coisa, só se motivam a aprender enquanto está gostoso o processo. Quando tem o menor desafio, essa pessoa desiste. E ela simplesmente não aprende. É por isso que tem algumas pessoas, por exemplo, que começam a aprender violão e param. E aí aquela pessoa sempre vai saber tocar 1 ou 2 músicas ou 3 músicas. Mas ela nunca vai saber tocar violão. Ela para e vai para um outro instrumento. Aí a pessoa começa a tocar, sei lá, pandeiro. E aí chega um determinado momento, essa pessoa para. E ela vai tocar até pandeiro, mas ela nunca vai ser extraordinária tocando pandeiro. Porque ela parou. Aí a pessoa vai, não, vou aprender agora, vou aprender algo diferente, vou aprender violino. E aí vai. Aí chega um determinado momento, para. E ela vai até tocar uma musiquinha ou outra. Se ela chegar num momento assim e tiver um conjunto de pessoas que nunca tocaram violino, nossa, que legal! E aquilo vai encher o ego dela. Mas efetivamente ela nunca vai tocar de forma magnífica violino. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela não está disposta a comprar a curva de aprendizado, o tempo. Ela não está disposta a perceber que todo processo de mudança e todo processo de aprendizado tem platôs. E que para você superar esse platô, você vai precisar aprender algo que você não sabe. Você vai precisar de uma quantidade de energia maior para que você possa romper, para que você possa voltar a crescer. E aí depois vai ter outro platô e você vai precisar de uma energia maior para que você possa voltar a crescer. E assim sucessivamente. As pessoas não querem comprar a curva de aprendizado. As pessoas estão querendo de alguma forma, sei lá, uns 5 passos para que você possa realizar aquilo outro. Só que isso é uma grande mentira. Isso não existe. Eu já disse, a vida não tem tutorial. Você vai ter que aprender a fazer isso. E você vai aprender a fazer isso no campo de batalha. E vai ser difícil, pode ser que você tenha dificuldade. Mas eu vou dizer uma coisa para você muito importante. Se você começar a fazer isso agora, é importante você saber que daqui a 5 anos sua vida vai estar diferente. E daqui a 5 anos você vai olhar para você e você vai ter gratidão por você ter começado a fazer isso agora. Por você ter começado a fazer isso agora, nesse momento. Mas se você procrastinar porque você acha que de alguma forma vai demorar tanto que não vale a pena, daqui a 5 anos você vai olhar para você e você vai ter vergonha de você mesmo. A vida não dá saltos. A vida não dá saltos. Ah, eu gostaria de ter um corpo malhado, Ivan. De alguma forma, sabe aquele corpo cheio de fibra, o peito estufado, a barriga de tanquinho e tal. Ah, mas vai dar muito trabalho. Aí eu vou até começo a academia e começo, tá legal, consegui emagrecer, mas não consigo avançar a partir daqui. Sei lá, meu corpo não está respondendo a partir daqui. Não está respondendo porque você não sabe algo. Não está respondendo porque chegou num platô. Todo processo de mudança tem um platô, o tal do platô. Significa que aqui, para você passar daqui, você vai ter que investir uma quantidade de energia muito maior. Para você passar daqui, você vai ter que investir uma quantidade de energia muito maior. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, quando eu chamo a atenção de vocês para esse platô, é porque eu quero que a gente compreenda que o processo de mudança não causa dor. O processo de mudança gera transpiração. A gente tem que queimar a pestana, mas não gera dor. Não mudar gera dor. Gera dor, sofrimento. Sofrimento. Mas o processo de mudança tem uma curva de aprendizado. E é importante a gente comprar essa curva de aprendizado. E quanto antes a gente comprar essa curva de aprendizado,
Quanto antes a gente comprar essa curva de aprendizado, mais rápido nós vamos ter a vida que a gente quer. Nós não podemos, gente, pensar a nossa vida de uma forma imediatista. Não dá. Não dá, entendeu? Não dá para pensar a nossa vida de uma forma imediatista. Não dá. Se a gente for pensar a nossa vida de forma imediatista, a gente vai viver somente o aqui e o agora. E o aqui e o agora é muito pouco para que a gente possa construir a vida que a gente quer. A gente precisa pensar a nossa vida a médio prazo. Isso é fundamental em qualquer processo, na nossa experiência enquanto ser humano. Em qualquer processo, na nossa experiência como ser humano, isso é fundamental. Pensar a nossa vida a longo prazo, tá bom? E é claro, você pode ter ajuda para isso, certo? Você pode ter ajuda para isso. Quando eu comecei a atuar na área de terapia, as pessoas questionavam e diziam que a média era R$70 você ganhar por uma sessão. Quem ganhava muito ganhava R$250. E eu sempre disse que eu queria ganhar mais do que isso. Mais do que isso. E alguns colegas meus viravam para mim e diziam assim, mas Ilvan, isso não é ético. Isso não é ético. Eu dizia assim, mas peraí, velho, isso não é ético por quê? Porque eu acho, Ilvan, que um processo de terapia, para começar a acontecer verdadeiramente, ele precisa de um tempo. E você cobrar R$500, R$600 para uma pessoa que vai ficar num processo de terapia com você durante 6 meses, eu não acho isso ético, é muito dinheiro. E aí aquilo mexia comigo. E eu não conseguia entender por que aquilo mexia comigo, mas eu queria ganhar mais. Sabe por quê? Não dava pra mim. Não dava pra mim. Não dava pra mim ficar ganhando R$150 por sessão. Eu ia ter que trabalhar 24 horas. Eu queria ter vida. Eu queria ter vida. Isso é uma coisa importante. O seu trabalho tem que dignificar você, desenvolver você para que você possa ter vida. Para que você possa equilibrar a balança. E aí, eu disse assim, peraí, pô, tem alguma coisa que essa galera não sabe. E pra mim, o principal que essa galera não sabia era que ela não se colocava na posição de alguém que era essencial pro desenvolvimento. O trabalho que era feito não era colocado na posição de alguém que era essencial. As pessoas estão aí sem dinheiro, eu já falei isso pra vocês, tá bom? Porque tem bloqueios emocionais, não conseguem investir, porque no passado viveram experiências extremamente péssimas. Todas as questões que podem ser tratadas pela terapia. Quanto é que vale você desbloquear a mente de uma pessoa para que essa pessoa possa prosperar financeiramente? Quanto é que vale você remover determinadas condições emocionais do psiquismo de uma pessoa que tem fibromialgia? E quando você remove isso, a dor crônica baixa em 80%. Em 90%. Quanto é que vale a pessoa que tem uma fobia, por exemplo, de avião, que precisa viajar todo dia para São Paulo, um processo de terapia? Para que você possa auxiliar essa pessoa a ressignificar essa fobia, para que ela possa, de alguma forma, pegar o avião dela e ter uma vida melhor. Não ter que ficar, sei lá, quantas horas são? 30 horas? Indo para São Paulo? Quanto é que vale isso? A questão é que, o ponto 1, primeiro, eu não acho que o que eu faço é essencial. E isso precisa mudar. A gente precisa ressignificar isso. Ponto 2, a gente precisa entender o que é que a gente precisa aprender para resolver os problemas que são reais das pessoas. Porque quando você se coloca como alguém que é essencial e você aprende algo que é importante você aprender para resolver problemas essenciais das pessoas, você começa a entender que quanto você mais dá, mais o universo lhe entrega. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é o seguinte, certo? Se você tem um platô e, por exemplo, esse platô é financeiro, é importante você aprender algo que você não sabe. Buscar pessoas que possam te ensinar algo que você não sabe, certo? Para que você possa se reinventar, para que você possa superar esse platô. Comprar esse desgaste de transpirar, isso é fundamental, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Simone está dizendo, eu tenho dificuldade para cobrar. Deixa eu colocar aqui. O Wesley dizendo, aconteceu isso comigo, não fiz minha faculdade de medicina, hoje me arrependo, olho para trás, sinto que fracassei. Olha só, Assis, talvez você não tenha fracassado, talvez você tenha desistido, entendeu? Que foi o que a Eliane está colocando aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu velho, sempre há tempo para poder recomeçar.
Eu não sei se o seu movimento vai ser fazer medicina. Mas sempre há tempo para você poder recomeçar e fazer um movimento. Deixa eu dizer aqui uma coisa que é muito importante. É você olhar para esse passado em que você, de alguma forma, não fez aquilo que você acreditava que era importante. E olhar para aquela pessoa que estava ali com amor. E compreender que aquela pessoa fez a melhor escolha que ela poderia fazer. É injusto você olhar para aquele eu do passado, que é você mesmo, que não teve todas as experiências que você teve, e cobrar daquela pessoa que ela fizesse aquelas escolhas. Nós somos frutos de uma programação, tá? Olha com amor para você no passado. Integra isso e aceita. Honra esse passado. Isso de alguma forma moldou você, e isso fez com que você se transformasse nesse homem que você é, com os talentos que você é. Honra esse passado. Porque aquele menino, aquele adolescente, aquele jovem que fez as escolhas que fez as melhores escolhas que podia. Faz isso, vai por mim. Esse é o primeiro passo para que você possa se libertar disso. E se libertando disso, honrando esse cara lá, dizendo: eu te amo, eu sei que você fez o melhor que você podia. É injusto eu hoje, mais maduro, olhar para você e dizer de alguma forma que você foi um verme, você não... É injusto isso. Honra esse cara lá do passado. Honra esse cara, aceita esse cara lá do passado. E aceitando esse cara lá do passado, sabe o que é que você faz? Você se permite olhar para frente, porque agora você se liberta disso. Completamente você se liberta disso. Certo? E esse movimento é muito lindo, porque você honra a tua história, e quando você honra a tua história, você se liberta disso. E quando você se liberta, você está livre para você pensar a tua vida daqui para frente. Entende o que eu estou querendo dizer? Deixa eu te dizer. Ninguém pode te pedir de aprender hoje, o Erley, eu acho que esse é o teu nome, o que você precisa para chegar lá. Pode ser que você demore muito tempo, mas é o que eu estou falando aqui. Pode ser que hoje seja mais lento, mas é o que eu estou falando aqui. Certo? Você começar hoje, talvez daqui a 5 ou 6 anos, você olhe para você e você tenha orgulho de você. Mas começa hoje. Mas para isso é importante você honrar o que você viveu lá. Não briga com esse menino não, porque esse menino é você. Se você brigar com ele, você vai ficar preso a ele. Honra ele porque ele fez o melhor que ele podia. Tá bom? De verdade isso que eu estou lhe dizendo. E obrigado por você abrir isso aqui com a gente. Obrigado de verdade por você abrir isso aqui com a gente. Porque eu quero que todos vocês olhem para o passado de vocês e honrem o menino e as escolhas do jovem ou até mesmo da criança. Isso é importante, gente. Honra, aceita, entende? Diz assim: você fez as melhores escolhas, é injustiça minha, é besteira minha. É loucura da minha cabeça. Eu queria que você fizesse as escolhas que eu faria. Porque as escolhas que eu faria hoje, eu só tenho condições de fazer hoje porque justamente você errou no passado. E os seus erros me ajudaram a aprender um sem número de coisas. Então, obrigado por esses erros para hoje eu chegar até aqui. Agradece isso, certo? Honra isso e olha para frente e seta, tá bom? De verdade. Para você e para todo mundo aqui, isso é muito importante, tá bom? Então, o que eu tô colocando aqui para vocês é isso, entendeu? De que você precisa aprender aquilo que você não sabe e precisa comprar a curva de aprendizado, certo? E uma das coisas que eu sempre faço é o seguinte: eu já falei isso aqui em vários momentos. Procura alguém que já realizou aquilo. Procura alguém que está nesse movimento e que já... Eu coloquei isso na comunidade Gênio Emocional, que é um curso que a gente tem exclusivo. Eu coloquei um áudio ontem. Procura alguém que já realizou aquilo que você quer realizar. Procura alguém que já tornou real aquilo que hoje para você é um sonho. E entende como foi que essa pessoa fez aquilo que você quer que ela faça. Aquilo que você quer fazer. Tá bom? Aquilo que eu quero fazer. Então, honra a tua história e faz esse movimento. Então, isso fez com que, por exemplo, nós da Sonhar fizéssemos um movimento muito grande de transformação para criar uma formação completamente do zero, né, que é o PNL para terapeutas interessados. Que nesse momento as vagas não estão abertas, estão fechadas. Mas eu quero até que vocês fiquem ligados, porque em algum momento a gente vai abrir e quando a gente abre, a gente fecha a turma e a gente depois concentra naquela turma para dedicar realmente, para cuidar dessa turma, certo? Então, abrir uma formação PNL para terapeutas, voltado para terapeutas, para interessados, para que essa galera pudesse ter uma formação, uma especialização em algo que pudesse ajudar elas a acelerar resultados, ajudar essas pessoas a verdadeiramente resolver problemas reais das pessoas, sabe? Ajudar essas pessoas ou interessados que querem atuar no campo da terapia
a verdadeiramente ter ferramentas em suas mãos que possam maximizar a sua utilidade, porque se você maximiza a sua utilidade, você pode inclusive receber mais do universo por isso. Trabalhar menos em termos de tempo e receber mais do universo por isso. Então, PNL para terapeutas interessados tem esse objetivo. E que é um movimento completamente novo nosso. Completamente novo. De dividir o que a gente terminou descobrindo ao longo do tempo. E que fez com que a gente conseguisse se posicionar de uma forma diferente no campo da terapia. O que eu aprendi com um cara lá na Europa, o Grinder, que é, para mim, uma referência, que foi o criador da programação neurolinguística, o John Grinder, né, que é uma forma diferente de você lidar com as pessoas, que é uma forma diferente de você se aproximar dentro de processos terapêuticos das pessoas, que é uma forma diferente de lidar com a terapia, que é uma terapia que pode ser mais breve, porque as pessoas, efetivamente, elas não querem a terapia. É real, isso eu sei que isso é difícil de dizer, mas as pessoas não querem a terapia. O que as pessoas querem verdadeiramente é o resultado. Ninguém quer ficar indo 7, 8 meses para terapia. Poucas pessoas querem isso. O que as pessoas querem verdadeiramente é ter um problema, um trauma emocional, não consegue se relacionar, superar isso, viver, amar. Porque ela não vai ter que gastar aquele tempo na terapia, ela vai efetivamente pro viajar com o amor da vida dela, porque agora ela consegue confiar novamente em outro ser humano. O que a pessoa quer é desbloquear a mente para conseguir economizar, porque ela gasta e nunca consegue construir um patrimônio. Ela não quer ir ficar para terapia, ela quer resolver o problema dela. E aí é um conjunto de padrões para que você possa efetivamente atuar em um nível lógico de resultado. O terapeuta ele possa atuar em um nível lógico de resultado, não em um nível de processo. Os terapeutas têm vergonha, muitas vezes, de cobrar muito para os seus clientes, porque eles trabalham em nível de processo. O que é que você vai fazer? Eu vou te ouvir. E a gente vai fazer um processo. De quanto tempo? 1 ano, em média. Aí precisa, verdadeiramente, ser R$100. O cara vai ficar pagando 1 ano aquilo? Imagina! Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Isso significa, gente, que qualquer aprendizado, eu estou falando aqui especificamente do aprendizado, especificamente financeiro, de você ganhar mais, atravessa você compreender aquilo que você não compreende. Isso significa que você precisa saber o que é que as pessoas que ganham mais estão fazendo. E o que foi que eu percebi? Que os terapeutas que ganham mais, eles estão fazendo isso. Eles estão valorizando o teu trabalho em termos de resultado. Eles estão valorizando o trabalho em termos de resultado. Tá bom? Então, eu quero dizer isso aqui para vocês, porque isso aqui é muito importante. Muito importante. Todo processo de mudança tem uma curva de aprendizado. Todo processo de mudança tem uma curva de aprendizado. E é importante você aprender aquilo que você não sabe e, sobretudo, entender quais são os platôs para que você possa superar esses platôs. Tá certo? Deixa eu ver aqui o que o povo está dizendo. Me identifiquei muito contigo ontem, após a live do Mundo da Criança. Passei a te seguir e novamente me identifico com uma outra situação. Show! Que bom, meu amigo, que bom que você está aqui. E Rigalto está dizendo aqui a previsão de uma nova turma assim. Provavelmente a gente está em movimento, tá bom? Mas eu acredito que até o desafio desses 21 dias a gente vai abrir essa nova turma. Mas a gente vai abrir, vão ser 2 dias, é uma janela. Porque o objetivo da gente é pegar essa galera e fazer um processo, cuidar dessa galera, entendeu? Por um tempo, e aí a gente vai abrir somente daqui a algum tempo, provavelmente 2 ou 3 meses, mas vai ser uma abertura, vai ser bem bacana. Então, você fica ligado, fica com a gente que a gente vai informar, tá bom, Rigaldo? Fica com a gente que a gente vai informar, certo? Então, pessoas, o seguinte, segundo ponto aqui, tá bom? Qual é o segundo ponto? Curva de aprendizado. Primeiro ponto é, mudar não dói, não é essa a questão. Não mudar é que dói. Qual é o segundo ponto? Qual é o segundo ponto? O segundo ponto é você compreender uma coisa muito importante. O segundo ponto é você compreender uma coisa muito importante, que o processo de mudança tem uma curva de aprendizado. E que nessa curva de aprendizado vai ter momentos em que vão existir platôs. Vão ter platôs ali. Platôs. E que para você superar esse platô vai ser necessária uma quantidade de energia muito grande, uma quantidade de energia muito grande, e aí você vai precisar nesse momento aprender aquilo que você não sabe. Quando você aprende aquilo que você não sabe, você se eleva para um outro nível. Tá bom? Estão me perguntando aqui qual é a minha abordagem psicoterapêutica. Eu trabalho essencialmente com programação neurolinguística do novo código na terapia, tá bom? O novo código da PNL que eu aprendi com o John Grinder, que foi o criador da PNL, tá?
E eu também sou especialista em hipnoterapia, eu sou hipnoterapeuta, tá bom? Então eu também trabalho com técnicas de hipnose dentro do consultório, tá bom? Então essa aí é meu posicionamento, tá? Mas eu faço vários movimentos, gosto muito de constelação, já fiz algumas práticas de constelação na clínica, porque para mim o que importa verdadeiramente num contexto de terapia é você, de alguma forma, acelerar os processos de resultado do cliente, tá? Esse é meu enquadramento, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Terceiro ponto da mudança. Vamos lá, quem está comigo? Terceiro ponto da mudança. Se faz sentido isso que eu estou falando, coloca um sim aqui no chat. Terceiro ponto da mudança. Terceiro ponto da mudança. Ó, para falar em constelações, vamos lá? Sistemas. Vamos lá? Sistemas. Nenhuma mudança, ela ocorre pura e simplesmente, dentro de uma dimensão da nossa vida. Certo? A nossa vida é um sistema. Certo? Eu costumo dizer que existem 5 grandes sistemas. Mas isso aqui é uma definição minha, tá? Não quero impor conteúdo nenhum para vocês. Pode ser que vocês vejam mais sistemas na vida dele. Mas existem 5 grandes sistemas. Eu costumo dizer isso. Existe o sistema de relacionamentos, especificamente o sistema de relacionamentos amorosos, o sistema de saúde e energia, que tem a ver com o teu corpo físico, certo? Um sistema que algumas pessoas chamam de espiritualidade, mas que não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com paz mental, né? Com paz mental, que você consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Isso eu acho que é magnífico, entendeu? Paz mental tem a ver com você conseguir mergulhar dentro de você e resolver as questões emocionais que muitas vezes lhe afligem. Paz mental. Existe um outro sistema, um outro movimento que eu chamo de um movimento financeiro, né? Que é você saber lidar com as tuas finanças, você saber prosperar financeiramente. Vocês estão ouvindo? E um terceiro movimento que eu costumo colocar, que é muito importante, que se chama carreira. E por que carreira está diferente de finanças? Porque tem pessoas que têm uma carreira magnífica, mas que gastam todo o dinheiro e nunca conseguem prosperar financeiramente, tá bom? Efetivamente não conseguem ter liberdade financeira, tá bom? Estão presos ao seu trabalho, tá? Você não pode estar preso ao teu trabalho, você não pode precisar do teu trabalho para viver. É importante você conseguir construir uma vida a médio e longo prazo em que o seu trabalho seja uma fonte, mas que todos os ovos não estejam lá, tá bom? Então, esses 5 sistemas, tá bom? Eu costumo dizer que eles estão interligados. De tal forma que quando você pensa um movimento de mudança, não dá para você pensar um movimento de mudança que não seja sistêmico. Porque se esse movimento de mudança não for sistêmico, o que acontece é que um desses sistemas vai lhe sabotar e você não vai conseguir prosperar. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Vamos lá. Vamos supor que eu quero investir na minha carreira. Pronto, setei, eu quero ter uma carreira magnífica. Eu vou fazer isso, uma carreira magnífica, incrível. Eu vou setar nisso aí, pronto. Vou construir uma carreira. E para fazer isso, velho, eu vou fazer miséria. Eu vou trabalhar, eu vou eu vou fazer tudo que precisa ser feito para poder conseguir ter essa carreira incrível, essa carreira magnífica. Aí, o que acontece? Nesse movimento, por exemplo, eu deixo de cuidar da minha saúde física. Antes de ter setado isso, por exemplo, de ter uma carreira incrível, eu ia para academia 4, 5 vezes na semana. Depois disso eu parei de ir. Porque eu estou muito estressado, porque eu estou trabalhando muito, eu começo a comer muito. Aí eu começo a comer gordura, eu começo a comer doce, começo a me descuidar da minha saúde. O que acontece é que eu começo a engordar. Daqui a pouco eu começo a ter hipertensão, daqui a pouco eu começo o açúcar tá acima, a colesterol alto, mas a minha carreira está sendo construída de uma forma magnífica. Até que eu chego lá, no ponto, no ápice. Quando eu chego lá, no ponto, no ápice, eu sou incrível na minha carreira, mas quem olha pra mim percebe que eu sou uma pessoa doente, fisicamente. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Doente fisicamente. E aí você disse, Ivan, mas nesse caso aí não sabotou. Não sabotou ainda. Porque quando o corpo sabotar, essa pessoa vai simplesmente perder tudo que ela construiu. Porque sem esse corpo, você não vai conseguir sustentar nada. Ela vai perder tudo que construiu. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Entenderam mesmo?
Da mesma forma, você seta uma vida onde você quer ser fit, você quer malhar, você quer, sabe, corpo, energia, força, não sei o que lá, e aí você se descuida da carreira. O que vai acontecer é que vai ter um determinado momento que você não vai ter dinheiro para pagar a tua academia, dinheiro para comprar whey protein, dinheiro para poder fazer as atividades que você considera relevantes e importantes. Porque dinheiro é importante sim. Teve até uma pessoa aqui que disse assim: Ilvan, eu não consigo cobrar. Olha, eu quero mudar isso, real. Eu quero que você venha nesse movimento. Semana que vem eu vou falar sobre isso. Ah, eu não consigo cobrar o dinheiro. Rapaz, deixa eu dizer uma coisa pra você. Real, muito importante aqui. Tem uma série de crenças limitadoras. Eu vou fazer uma live sobre isso, sobre dinheiro. Tem uma série de crenças limitadoras. Você não tem ideia do número de pessoas que têm problemas de ordem emocional por causa do dinheiro. Tem uma série de crenças limitadoras. O dinheiro é causa de uma série de transtornos de ordem emocional. É por isso que eu digo que é importante a gente reenquadrar a terapia. Porque as pessoas estão em sofrimento por causa de dinheiro. Certo? Quando você diz assim, eu não consigo cobrar, é justamente isso que eu estou querendo dizer. Esse movimento que eu estou querendo dizer. Certo? Que muitas vezes a gente tem umas crenças relacionadas a dinheiro que são muito ruins. Por exemplo, você se estudou, você deve ser uma puta profissional, Simone. Você deve ser uma profissional incrível. Real, você tá aqui acordada sábado de manhã em uma live, você poderia, sei lá, tá na frente da televisão assistindo Castelo Rá-Tim-Bum, sei lá. Mas você tá aqui investindo em você. Você merece. Você merece, pô. Quando você fala o valor para o cliente, você merece. E aí deixa eu dizer uma coisa para você, cliente, independente da dor que ele tá passando, é que nem cão. Cão sente quando a gente tá com dúvida, cão sente quando a gente tá com medo. E aí ele quer explorar. A gente precisa desenvolver essa congruência para dizer é tanto. E por que é tanto? Porque eu vou fazer isso, aquilo, outro. E eu acredito que você vai passar por esse processo e vai sair completamente transformado. Por que eu estou fazendo esse tu aqui pelo dinheiro? Tá bom? Porque muitas vezes a gente desequilibra. A gente não percebe muitas vezes que o dinheiro é fundamental. O dinheiro é uma potência. Dinheiro é uma potência. O dinheiro faz com que a gente consiga realizar os nossos sonhos. Primeiro, o dinheiro faz, com que a gente consiga atender as nossas necessidades básicas, ponto 1. Dinheiro faz com que a gente consiga realizar os nossos sonhos. Porra, velho, que coisa magnífica. Porra, eu sempre tive o sonho de ir pra Europa, sentar na Champs-Élysées, sentar num café daquele, sacou? Pedir um café e ver um café s'il vous plaît, sentar naquele café, tomar aquele café, olhando pra Torre Eiffel, na Champs-Élysées. Porra, que foda, velho. Dinheiro serve pra isso. Atender as suas necessidades, realizar os teus sonhos, sabe? E para uma outra coisa muito importante para que você possa dignificar a tua vida e construir uma vida extraordinária. Para uma coisa muito importante. Dinheiro serve potência para que você possa ajudar pessoas. Por isso nós, enquanto profissionais, temos que querer sim dinheiro. Porque dinheiro é potência para você poder ajudar pessoas. Ah, Ilvan, mas eu posso me doar. Sim, mas se você for num abrigo, estiver no inverno, as pessoas estiverem com frio, elas não têm cama, não têm cobertor, não tem toalha, não tem nada. Você não vai conseguir colocar essa pessoa no colo, isso não vai resolver. Você precisa de dinheiro para poder doar. Na África tem pessoas que estão com sede, você precisa de dinheiro para construir poços, para que as pessoas possam beber água. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Dinheiro é uma potência. Então, o outro movimento, para encerrar aqui, muito importante, é para que você possa pensar a tua vida sistemicamente. Quando vocês pensarem em uma meta, pense como isso envolve tudo. Para que parte de vocês não sabotem vocês mesmos. Tá bom? E eu sentei a mão aqui na questão do dinheiro porque muitas vezes a gente esquece disso. A gente vai movido pelo sonho. E nós que atuamos na área de terapia, nós que atuamos na área de ajudar pessoas, muitas vezes padecemos disso. Tá bom? Quero agradecer a vocês de coração por essa live. Se você ainda não entrou, entra no meu grupo do Telegram, certo? Eu vou fazer uma síntese lá daqui a pouquinho. Eu tenho 1 minutinho e eu vou encerrar a live para que a gente possa gravar ela e ela ficar aí, tá bom? Amanhã a gente tem live sobre mães, honrar a nossa mãe, tá bom? Venham, divulgue, bora fazer uma live de família, tá bom? Um abraço.